Olá, boa noite a todos. Estamos começando a transmissão de hoje do grupo Mães com Fé. A programação especial ao longo do mês de agosto, falando também com os pais, dando uma ênfase maior aos pais, uma vez que nesse próximo domingo comemoramos então o Dia dos Pais. Não sei se ainda já estou no ar ou se ainda não há conexão. Vamos ver aqui. Ok, eu já consigo ver aqui que a Adriana entrou. Ok. Olá, boa noite. E à medida que o pessoal vai entrando, se eu for reconhecendo aqui, vou comentando também. Às vezes estou ligado em outras coisas e não consigo falar com todo mundo. Tá ok? Áudio, vídeo, tudo ok? Conseguem ver e ouvir bem? Espero que sim. Boa noite a todos que estão entrando. Esse primeiro tempinho é mesmo o tempo de chegada, né? É a hora que as pessoas vão se conectando e então eu vou trabalhar aqui um pouquinho algumas questões mais informais para a gente ter tempo de que as pessoas conectem e possam acompanhar o desenvolvimento do tema de hoje à noite. Quero já de pronto. Ok, ótimo, obrigado, Adriana, me dando um ok. Oi, Cidinha, tudo bem? Prazer também ter você aqui com a gente. Eu quero agradecer ao convite da Tati, da Drica, para participar novamente com o grupo Mães com Fé, sempre uma alegria. Tenho acompanhado as lives do grupo e tenho sido também abençoado com as meditações, enfim, com as reflexões que vocês têm transmitido por aqui também. Então, isso tem sido bem positivo para mim também. Eu comuniquei com vários Obrigado também pelo convite. Comuniquei com vários dos meus amigos, contatos, pessoas com quem a gente mantém relacionamento e vamos esperar também que mais gente possa nos acompanhar aqui na meditação de hoje à noite. Enquanto as pessoas estão chegando, eu quero já aproveitar, fazer uma rápida apresentação, uma vez que também esse material fica gravado, né, e à disposição para ser acessado mais tarde por outras pessoas. Então quero fazer uma rápida apresentação e dessa maneira também eu espero que as pessoas possam estar se chegando e se conectando para acompanhar a meditação de hoje à noite. Muito bem, o meu nome é Cláudio César Duarte, eu sou do Rio de Janeiro e lá eu vivi até os meus 21 anos. Depois disso eu me mudei para São Paulo, vim a trabalho para São Paulo e fiquei por aqui, fiquei onde estou até hoje. Em janeiro de 1977, eu e a Denilma nos casamos. Denilma também, lá do Rio de Janeiro, já nos conhecíamos. E isso significa que nós estamos juntos já há 40 anos. Tem bastante história, tem muita coisa já vivida entre nós. No final de 78 nasceu a nossa primeira filha, a Keila. E em 82 nasceu a nossa segunda filha, a Carla. A Keila já é casada, ela se casou com o Fábio Nunes e hoje eles têm uma filhinha linda chamada Micaela.
agora já com 4 anos de idade. A Carla se casou com o Felipe Egg e nesse momento eles estão esperando o Matias. Eles e nós todos estamos esperando o Matias, que deve chegar aí no início de dezembro. Oi, Fabiola, também, que gostoso ver você conectada aqui com a gente também. Ainda um pouco mais falando sobre mim, eu sou formado em administração de empresas e tenho uma pós-graduação em teologia. Por muitos anos eu trabalhei no mercado corporativo, mas desde 2007 eu tenho me envolvido com o ministério pastoral. E inclusive participei com muita alegria da equipe pastoral que liderou a formação da comunidade batista em Moema, na cidade de São Paulo. Oi, Tati, boa noite para você também. Prazer estar com você aqui. Feita essa apresentação, vou começar a desenvolver o tema, esperando que as outras pessoas, conforme vão chegando, possam também aproveitar desse nosso bate-papo. Nosso tema hoje é medos e desafios de ser pai. E eu quero começar dizendo e afirmando que ser pai é uma coisa maravilhosa. É até difícil de explicar o sentimento de realização que resulta da paternidade. É algo mesmo sobrenatural. E a verdade é que por mais saudável que um homem possa ser, ele nunca será capaz de garantir por si só que será pai. Essa é de fato uma questão divina, é uma decisão de Deus. Você provavelmente conhece homens saudáveis que se cuidam e que por alguma razão não conseguem ser pai. É por isso que eu posso afirmar que essa é uma questão divina, é uma decisão efetivamente de Deus. E eu vou compartilhar hoje um pouco da minha experiência com a paternidade. Eu espero que isso possa ser útil para quem assistir esse vídeo, tanto agora, ao vivo conosco, como aqueles que verão esse material depois. Eu vou começar falando, mas antes disso, eu quero pedir, vocês estão assistindo a transmissão, por favor, interajam a hora que desejarem. Se quiserem fazer perguntas, se quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade, isso só vai enriquecer aqui a nossa conversa, tá bom? Na medida do possível que eu vá identificando e entendendo as questões, eu vou tentar responder a todos. Mas eu vou começar então falando dos medos que eu tive diante da chegada da paternidade na minha vida. Eu vou mencionar apenas 2, penso que foram os principais medos que eu tive diante disso. Também a Joelma, uma boa noite para você. O primeiro medo foi o medo de não ter experiência de vida suficiente para encarar a paternidade. É importante dizer que quando a nossa filha nasceu, nós tínhamos apenas, eu e a Denilma, tínhamos apenas 24 anos de idade. Com certeza éramos ainda bem jovens e lógico, pouco maduros. Também entrou a Micaela. Boa noite, Micaela. Eu me lembro que nessa época, quando nós estávamos próximos de ter a nossa primeira filha, alguém me perguntou, opa, a Ive também entrou aí. Obrigado, Ive, pela presença. Boa noite para você. Então, alguém me perguntou, você está preparado para ser pai? E eu imediatamente respondi, é claro que não, porque ninguém está preparado. Eu acho difícil que alguém esteja preparado para essa tarefa, para essa missão. Eu hoje penso que nenhum homem sabe o que é e nem quanto vai demandar a paternidade até que ele viva de fato, na pele, essa experiência. E vamos combinar, não há um curso para formar um pai. Você não pode frequentar uma escola e dali achar que você sai pronto para ser um pai.
E os bebês são seres frágeis que requerem muito cuidado, muita atenção. Então, ninguém está preparado. Dificilmente algum homem vai dizer que está preparado. Eu estava pensando sobre isso e imaginando. Alguns homens viram como seu pai agia, né? Alguns, talvez com um pouco mais de sorte. Oi, Daniel Saia, tudo bem também? Bom ter você aí com a gente. Alguns tiveram um pouco mais de sorte e viram o seu avô, viram como o seu avô agia. E depois de acrescentarem uma pitada de ideia própria, de coisas pessoais, lá vão eles para o desafio de exercer a paternidade. O que eu sei é que se um homem quiser esperar, estar pronto para daí decidir assumir a paternidade, aí dificilmente ele será pai. Porque ele vai ficar pelo caminho, nunca a gente está pronto. É preciso aceitar e ir para frente e ir para cima da situação. Esse foi o meu primeiro medo. Medo de não estar pronto, de não ter experiência suficiente para encarar a paternidade. Depois eu tive um outro medo, que é de ordem até mais prática, mas que provavelmente muitos homens podem ter também, que é o medo de que o dinheiro não fosse suficiente. Por sermos ainda jovens, as nossas carreiras profissionais não estavam consolidadas. Só um minutinho aqui, para acertar uma coisa. Então nós éramos muito jovens, estávamos no começo da nossa carreira. Na verdade, tanto a Denilma quanto eu só fomos concluir a faculdade, ela em psicologia e eu em administração, quando as nossas filhas já estavam nascidas. Então o dinheiro naquela altura era bem justo, mas tenho que dizer que nunca faltou. As despesas com certeza aumentaram com a chegada das filhas, como é natural. Creio que todos os casais vivem isso. E nós tivemos que ajustar o nosso estilo de vida para que as contas não ficassem para trás, para que a gente não tivesse problema com isso. Mas, olha, as meninas ainda eram bem pequenas quando o nosso orçamento de casa começou a já dar algum sinal de folga. Nessa altura foi, de fato, um alívio a gente perceber que estava conseguindo passar pelo desafio também de dar conta com a questão financeiras. O fato é que se um homem fizer muitas contas, ele dificilmente decidirá por ter filhos, porque é custoso e nem sempre a gente imagina que tem capacidade para lidar com isso. A Micaela me pergunta sobre a postura do pai diante de um filho prematuro. Creio que essa é sempre uma situação delicada, Micaela. Na nossa experiência, eu já disse, nós éramos bem jovens quando nossa primeira filha nasceu, mas uma das preocupações que a gente tinha muito era com isso, com a fragilidade dos bebês, né? Você não está preparado, você não viveu essa experiência ainda. Então, ter um bebê ainda prematuro, eu posso imaginar os desafios que vocês viveram, né? Naturalmente vai exigir ainda mais dedicação, ainda mais cuidado, talvez vai exigir um pouco mais de tempo até liberar vocês dessas responsabilidades. Que bom que no seu caso você está compartilhando com a gente que o seu marido ajudou bastante, fatalmente isso aliviou você. Essa é uma carga grande, esse comecinho na chegada dos filhos, normalmente a carga sobre a mulher acaba sendo maior, e quando o marido está disposto a ajudar e participa, isso é uma bênção. Isso é de fato uma bênção. Às vezes a gente não sabe o que fazer e nem sabe como fazer, mas estar disponível e procurar ajudar é sempre uma coisa importante. Por isso eu tenho que dizer que eu
reconheço que os medos daquela época tinham uma razão de ser. Eles não eram sem sentido, porque, de fato, a paternidade é uma missão muito séria. E é uma missão que o próprio Criador nos dá. Ele dá o sopro da vida, né? Uma vez que a gente reconhece que a vida é algo sobrenatural, não está nas nossas mãos fazer a vida, mas a partir daí Deus nos dá o privilégio de cuidar dessas pessoinhas lindas e maravilhosas que Ele coloca nas nossas vidas. O medo daquela altura foi, de fato, para mim, uma expressão de fraqueza, mas de falta de condições para, por mim mesmo, cuidar e prover todas as necessidades das minhas filhas. Mas olha, Deus nos abençoou e a chegada de cada uma delas foi acompanhada de grande alegria. E eu tenho que dizer que aquele medo, ele não nos paralisou, ele não nos travou. Pelo contrário, ele nos levou a procurar ainda mais a presença de Deus, para pedir a direção de Deus, para pedir a misericórdia de Deus, porque às vezes a gente fazia as coisas mais na intuição e muito menos porque soubesse o que é que deveria fazer efetivamente. Muito bem, uma vez passada essa etapa dos medos, foi a hora de enfrentar os desafios. Agora sim, os bebês já estavam conosco e era hora de encarar, porque vamos reconhecer, a paternidade está cheia de desafios. Hoje as nossas filhas já estão casadas, nós já estamos curtindo os netos, mas ainda vemos com muita preocupação os desafios que cada pai tem diante de si. Nós temos acompanhado ao longo da nossa história e também da nossa atuação ministerial, casais que às vezes vivem momentos de dificuldade e a gente percebe o desafio que é para muitos pais o cuidar dos filhos e ser para os filhos aquilo que eles precisam que a gente seja. Oi, Cristiano, tudo bem aí? Um grande abraço, meu amigo. Prazer em ter você aqui com a gente também. Esse é pai de 4, é um homem feliz, ele tem já um time de futebol na sua casa. Deus abençoe vocês, viu, queridos? Mas olha, os desafios são para todos os pais, mas particularmente aqueles que são cristãos, aqueles que têm um compromisso com Jesus Cristo, eu quero dizer que os desafios são ainda maiores. Porque quando você tem esse compromisso com Jesus, você tem algumas preocupações que a maioria dos pais não tem. Eu vou mencionar aqui alguns desafios que eu vivi e que, no meu caso, estão relacionados com alguns alvos que eu estabeleci para mim mesmo e para minha família. Então, pode ser que eles não sejam exatamente os seus desafios, mas eu espero que com essa descrição aqui também possa abençoar a sua vida. O primeiro desafio que eu vivi foi o desafio de ver as minhas filhas seguindo a Jesus Cristo. E eu vou dizer por quê. Primeiro eu tenho que reconhecer que é Deus quem elege as pessoas, né? Não tinha a ver com o meu desejo, com a minha vontade. Eu reconheço que o ensino da Bíblia fala claramente que é Deus quem elege as pessoas. Ninguém busca a Deus se não for pelo toque especial do Espírito Santo na sua vida. Oi, Carla, tudo bem? Essa é a nossa filha também, Carla Duarte Egg, está aí com a gente. Mas desde que as nossas filhas chegaram, eu lembro de orar, clamando pela misericórdia de Deus e pedindo que Deus as alcançasse, que Deus pudesse chegar até elas. Ô Paulo, tudo bem? Opa, quanto tempo? Você é meu irmão, a gente acaba se falando pouco, ele ainda vive lá no Rio de Janeiro. Bom que você está aí com a gente também.
Então eu lembro que por muitas vezes orei mesmo, clamando ao Senhor que alcançasse as nossas filhas, que desse a elas a oportunidade de encontrarem com Jesus Cristo. Eu sempre pensei que as minhas filhas só desejariam seguir o mesmo Deus que eu, se elas vissem na minha vida um compromisso sério com Deus. E se elas também percebessem na nossa vida familiar a atuação de Deus. Por isso, além de orar, eu sempre me preocupei em viver de uma maneira que elas vissem, tanto em casa como no trabalho, assim como também em todos os relacionamentos que eu tinha, o meu compromisso com os ensinamentos da palavra de Deus. E que principalmente naqueles momentos mais difíceis, quando a família está passando por alguma pressão, está passando por uma dificuldade, elas observassem a nossa dependência de Deus e também pudessem sentir, mais do que perceber, sentir a atuação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E eu tenho que compartilhar que várias vezes nós, como família, podemos nos juntar para clamar a bênção, a graça, a misericórdia de Deus diante de alguma dificuldade. E elas puderam também perceber a atuação de Deus na nossa vida, como Deus cuidava da gente. Legal, Cristiano, você também orando pelos filhos, isso é algo fundamental, não perca isso de vista. Deus é quem escolhe, mas nós podemos clamar e suplicar a misericórdia de Deus para alcançar os nossos filhos. E creio que esse é um bom alvo, foi algo que me dirigiu a vida toda. E eu dou graças a Deus porque hoje tanto a Keila como a Carla, as nossas filhas, são discípulas de Jesus. E interessante e gostoso também perceber que elas escolheram para seus maridos homens que também professam a fé em Jesus Cristo. Isso é uma alegria na nossa vida, ver que elas deram importância a isso, foram alcançados pela graça de Deus e também escolheram como maridos homens que professam a mesma fé. Mas houve outros desafios além desse, e eu quero citar, por exemplo, um desafio de proteger as minhas filhas de más influências. Gente, são vários os potenciais agentes de más influências que rodeiam os nossos filhos, tá certo? Poderia mencionar até membros da própria família que não têm compromisso com Deus e que andam ali próximo das nossas crias, né? E, portanto, podem ser más influências. Eu posso citar vizinhos, eu posso citar colegas da escola, eu posso citar a televisão e agora muito fortemente também a internet, né? Então, na nossa experiência, posso dizer que a gente se preocupava muito com isso e tomava muito cuidado com as pessoas com quem as nossas filhas estavam se relacionando. Nenhuma chance delas irem à casa de algum vizinho ou de um colega da escola sem que nós, pais, soubéssemos quem é a família e tivéssemos um mínimo de convívio para saber que o ambiente era seguro. A Carla faz um comentário aqui falando sobre aprendendo com os nossos pais e com certeza cada um de nós tem essa experiência de ter vivido com seu pai, com seu avô e poder aprender com eles e colocar em prática também aquilo de melhor que você viu. Viagem com os amigos, então, só se a gente tivesse muita certeza de que a família tinha valores e hábitos que não colocariam as nossas filhas em risco. Sempre procuramos saber também o conteúdo dos programas de TV que elas estavam assistindo. Muitas vezes a gente assistia junto, inclusive, sentava ali, assistia junto para tentar pegar um pouco do conteúdo e entender do que é que se tratava aquele programa. Não deixar as crianças sozinhas apenas, elas diante da televisão.
há muita coisa prejudicial, há muita coisa que é de fato má influência. Na nossa época, com certeza Cristiano falando sobre que além de oração ser um exemplo é muito importante. Eu diria que é fundamental, porque as crianças estão atentas, elas prestam atenção, elas observam aquilo que você fala e depois as suas atitudes, suas reações, seu comportamento, e elas conseguem avaliar perfeitamente se você é coerente ou não. Talvez elas não saibam expressar isso, mas elas percebem nitidamente se há coerência ou não. Portanto, a oração é fundamental, e aquilo que você diz em consonância com aquilo que você pratica, a maneira como você age, até mesmo, pai, a maneira como você trata a sua esposa, mãe das suas crianças, dos seus filhos, vai dizer muito para os seus filhos quem você é e o seu compromisso com Deus. Né? Então, na relação com o trabalho, com os colegas de trabalho, com as decisões no mundo dos negócios, e até mesmo nas coisas de casa, como é que você paga funcionários, como é que você compra as coisas, como é que você, enfim, usa as questões mais de governo também. Isso diz muito para as crianças sobre você e como você é. Mas na época das minhas filhas não havia ainda a internet. Não é que eu seja tão velho assim, mas a internet é uma coisa relativamente recente. Mas hoje a disponibilidade de conteúdo podre na rede é um negócio absurdo. Se você deixar a criança sozinha, se você não limitar, se você não colocar filtros, você está correndo muito risco. Você poderá viver muitos problemas lá na frente. Por isso, os pais não podem deixar as crianças escolherem sozinhas aquilo que elas querem assistir. É muito perigoso. Você precisa cuidar disso. Então, isso foi um desafio para mim, porque estava relacionada com um alvo meu de proteger as crianças dessas más influências. A Sônia também está falando sobre, além de orar, confiar que Deus pode cuidar dos filhos. Com certeza, é nisso que devemos também nos agarrar, na certeza de que Deus ouve as nossas orações e Ele coloca os seus anjos à volta dos nossos filhos, de maneira que você nunca vai estar 24 horas com a criança. Ela vai para a escola, ela vai começar a ter uma vida de relacionamentos fora também. É preciso que os pais tenham em mente isso, cobrir os filhos com a oração e a certeza de que Deus está ouvindo e está cuidando dos nossos filhos. Quero mencionar mais um desafio que para mim foi muito importante, porque tinha muito a ver com um valor para mim e algo que era de fato um objetivo, um alvo, que era ajudar as minhas filhas a dar valor ao dinheiro. E já você vai entender por quê. Eu penso que o dinheiro pode ser uma coisa muito boa, mas é preciso saber lidar com ele. Desde cedo nós procuramos ensinar às nossas filhas que nós não precisamos comprar tudo o que vemos e que gostaríamos de ter. Até porque muitas vezes é puro modismo. Um começa a usar, o outro também tem, o terceiro, daqui a pouco todo mundo na classe tem aquilo. Eles querem ter aquilo de qualquer maneira. Por que só eu não tenho? Oi, Keila. Keila acabou de entrar também, nossa outra filha. Que bom que você está aqui com a gente. Porque só eu não posso ter. Mas às vezes é algo absolutamente supérfluo. Não há razão para ter aquilo. E as crianças são insistentes, elas nos martelam com essa questão de possuir. Mas eu acredito que a gente deve ser sempre cauteloso para não adquirir aquelas coisas das quais nós não precisamos. E que logo, logo nós vamos encostar, nós vamos descartar. Você conhece, deve ter aí na sua casa. Nós tínhamos na nossa casa também coisas que
acabamos cedendo àquela pressão porque todo mundo tem e daqui a pouco ninguém mais dá valor àquilo, as crianças mesmo descartam e aquilo está jogado de lado e você colocou o dinheiro naquilo sem necessidade. Essa sociedade consumista que a gente vive, as crianças são bombardeadas por tudo, em todos os lugares, não só na TV, mas elas são bombardeadas com o compre, compre, compre. E a gente precisa trabalhar isso com as crianças. É importante que elas percebam o valor do dinheiro, que o dinheiro custa para ser ganho. Lembro quando nós quando tínhamos as filhas ainda pequenas, a coisa do cartão, a gente estava passando a usar um pouco mais, havia o cartão de crédito, mas não o de débito ainda, mas haviam as folhas de cheque, e a gente andava com aqueles talões de cheque, né, no bolso, então às vezes a gente dizia para elas, mas a gente não tem dinheiro, mas pega uma daquelas folhinhas. Ela sabia que tinha um talão de cheque, então pega uma daquelas folhinhas, hoje é o cartão. Se você disser para a criança, mas eu estou sem dinheiro, pega aquele cartão que você tem aí, que você passa e pronto, pagou. Isso tornou a situação de compra muito simples, muito fácil, mas aí fica complicado. Oi, Dário, que bom que você está aí com a gente também, um forte abraço. E a gente precisa tomar cuidado, porque as crianças elas precisam ser ensinadas. Eu reconheço, elas adoram ganhar coisas novas. Eu também gosto, todo mundo gosta. Cristiano está falando que essa área financeira é um desafio. Meu amigo, está só começando para você. Você vai experimentar isso bastante, com certeza. Mas é preciso ter decisões. Você tem que estabelecer como que você quer lidar com isso. E pensando também que você precisa preparar os seus filhos para quando eles forem adultos. Porque se você não ensina agora, se você não os ajuda agora, eles vão sofrer lá na frente, porque não aprenderam a lidar com isso, ou aprenderam a tratar de uma forma desleixada com o dinheiro, de uma forma sem consistência com o dinheiro, entendeu? Agora, eu reconheço, as crianças também precisam aprender a importância de se viver de acordo com a realidade da família. Ok? Há famílias com um pouco mais de folga financeira, então é possível tratar com um pouco mais de liberalidade, vamos dizer assim. Desculpa. Perdão. Já outras famílias podem estar vivendo um momento de mais escassez em termos de recurso. Por isso é importante que a criança também, embora ela não vá entender, não adianta querer dar grandes explicações sobre questões financeiras, mas é importante ela perceber também quando é possível fazer e quando não é possível fazer. Ela precisa entender a realidade, por exemplo, de uma decisão. Estamos concentrando os recursos, sei lá, na aquisição de uma casa própria, estamos concentrando os recursos na troca do carro, ou estamos concentrando o recurso no pagamento de uma escola melhor para vocês. Então é importante que as crianças percebam também os limites que a própria família vive. Um comentário interessante de que muitas vezes os pais acabam querendo dar aos filhos porque eles não tiveram. Como eu não tive isso, eu quero suprir isso para o meu filho. Cristiano fez esse comentário. É uma tendência, Cristiano, reconheço que é uma tendência, mas é um erro isso, é um erro. Hoje você tem a possibilidade de avaliar se aquilo é necessário, se aquilo é importante ou não. Fernando Vergamini também entrou. Opa, que bom, amigo. Bom falar com você também, saber que você está acompanhando a gente também, ótimo. Então, não só porque você não teve e agora você tem o recurso, você quer dar para o seu filho. Essa talvez não seja a melhor maneira para decidir isso. Mas vê se é hora,
se precisa disso, se pode, né? Enfim, há uma série de questões que eu acho que os pais precisariam considerar. Porque muitas vezes, ultrapassando os limites da realidade financeira da família, eu conheço várias, talvez você conheça também, que se enroscaram, que criaram dificuldades para si mesmas porque não respeitaram os limites da capacidade financeira daquele momento. Lá na frente, a conta terá que ser paga. Então, talvez aquele momento vai ser pior do que este momento em que você terá que dizer para o seu filho, para a sua filha, não dá, não precisa, não é uma melhor hora, temos outras prioridades. Enfim, de qualquer forma é preciso mostrar coerência. Não dá é para dizer para o filho, não dá porque não temos dinheiro. E amanhã você aparece em casa, sei lá, com a TV de 85 polegadas, porque aquela sua de 65 estava muito pequena, né? Então a criança começa a perceber também, peraí, como assim? Acabou de dizer que não tem dinheiro? Que conversa é essa? Naturalmente eu estou parafraseando aqui o que elas vão dizer, que elas não vão usar essas expressões, né? Mas é a ideia da coerência, de poder passar também para os filhos uma ideia de coerência. Mas eu acho também que as crianças precisam aprender a lidar com a prudência, essa ideia de prudência. Eu acho que é muito importante, e a dar valor, por exemplo, à poupança, a dar valor à reserva, a ter uma reserva para um momento de dificuldade. Então, oi César, também entrou aí com a gente, obrigado por estar com a gente aqui, prazer ter você junto. Também trabalhar com a criança essa questão da reserva, da poupança, do guardar, do ter um pouco, de não usar tudo hoje, mas ter um pouco para amanhã. Então são conceitos que a gente já vai passando para os filhos e que são muito importantes porque você vai ensinando a criança e você trabalha de uma maneira também que a criança vai se sentindo orientada, né? Essas coisas eu creio que elas aprendem vendo o nosso comportamento. Então, a gente ser comedido, a gente só fazer quando pode realmente, a gente trabalhar de forma que elas possam perceber também o nosso equilíbrio, a nossa prudência, o nosso cuidado com os recursos. Sem dúvida, Cristiano. Cristiano menciona a questão de ter um cofrinho. É isso mesmo, talvez o que vai para o cofrinho é você mesmo que vai ter que dar, não é verdade? Mas ensiná-los a guardar, a ter prazer em ter também uma reserva e num momento, vamos dizer, especial. Quanto tem na reserva? Vamos lá, agora você já pode comprar tal coisa. Então você juntou, guardou e agora, com aquele dinheirinho que a própria criança guardou, você ajuda ela a fazer uma compra. Se não é suficiente, aí talvez você possa completar, mas ela usando também o que ela guardou. Porque é muito comum também, as crianças querem guardar, querem ter o cofrinho, na hora que você diz, vamos usar, vamos quebrar o porquinho para usar o dinheiro e comprar alguma coisa que você quer, normalmente elas não querem, elas querem que você pague, e o cofrinho continua lá, não é? Então, acho que isso é bom ensinar também. Não, olha, então agora você guardou, está na hora de usar, vou ajudar você. Mas não é suficiente, tá? Eu posso ajudar, posso completar. E aí a criança também sente a alegria de ver que aquele esforço que ela fez de guardar, de poupar, também resultou em alguma coisa que ela desejava, prazerosa também para a criança. Alguém mencionou a questão social e eu vou falar sobre isso também. É também agora o meu último desafio aqui que eu quero compartilhar com vocês, que tem a ver com a generosidade. Esse era um desafio para mim, ensinar minhas filhas a serem generosas, a terem um olhar para o outro, a não se sentirem mais do que elas são ou do que elas eram,
a poder também observar o que está acontecendo à sua volta, na medida que nós temos a tendência de nos concentrar e cada vez mais, né, de sermos autocentrados, então só olhar as minhas necessidades, aquilo que me interessa, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Então esse era um desafio para mim, ensinar as minhas filhas a serem generosas. E eu quero, para ajudar um pouco nesse tópico aqui, compartilhar um pouquinho o que eu vivi na casa dos meus pais. O nosso padrão de vida lá sempre foi muito simples. Nós não tínhamos casa própria, tampouco nós tínhamos carro, e eu não me lembro nunca de termos feito uma viagem de férias, que a gente pudesse ter programado, preparar a mala e tal, fazer uma viagem de férias. Só quando já tínhamos uma certa idade, pré-adolescentes, é que aí pudemos experimentar alguma coisa assim. A Denilceia também fala sobre a questão de estimular pequenas tarefas em casa que podem resultar em algum ganho também para as crianças, pago pelos pais mesmo. Concordo também com isso, acho que é super válido e também já vai dando à criança aquele conceito. Eu realizo alguma tarefa, eu faço alguma coisa que poderia ser feito por outra pessoa, mas eu faço e aí eu tenho algum benefício com isso, eu tenho algum ganho, eu posso guardar para uma coisa que eu estou desejando lá na frente. Eu quero muito aquilo. Olha, não é um bom momento, não estamos com folga, mas se você me ajudar nisso daqui, eu posso ir te dando algum dinheiro e você vai guardando, quem sabe daqui a pouco você já tem um dinheiro suficiente para você comprar aquilo. Então a criança vai aprendendo também que é com esforço, que é com alguma dedicação que ela também pode alcançar esses pequenos objetivos que ela possa ter ali. Muito bem, então já falei, o padrão de vida lá na casa dos meus pais era simples, mas eu logo comecei a perceber, ou melhor, logo que eu comecei a perceber as coisas, eu observei que os meus pais estavam sempre preocupados com os mais pobres e que não raramente eu os via dividindo as nossas coisas com pessoas mais necessitadas. O Fábio está comentando sobre a maneira como os filhos veem a reação dos pais, o tratamento, né, dos pais com dinheiro, como isso vai impactar a vida dos filhos. Com certeza, Fábio, se a gente é o sovina, usura, aquela coisa da mão fechada demais, isso vai mexer com a vida das crianças, mas também se a gente é super liberal, não tem controle, gasta o que não tem, faz dívida de qualquer jeito, isso também não vai ajudar na formação das crianças. Então penso que buscar ali um equilíbrio, nem ser tão fechado, mas nem tão mão aberta, mas para ajudar as crianças a desenvolverem uma ideia com o tratamento do dinheiro. Isso vai ser bom para que os filhos também possam aprender a lidar com isso. Que bom, Zezé Drummond também entrou, está com a gente aí acompanhando essa transmissão. Um abraço, meu amigo. Muito bem, então eu estava falando que os meus pais logo começaram a mostrar essa preocupação com pessoas mais pobres e a gente via eles dividindo as nossas coisas com outras pessoas. Só para dar um exemplo, uma vez na igreja que nós fazíamos parte, lá no Rio de Janeiro, a liderança da igreja decidiu acolher nos finais de semana uma menina que vivia interna no orfanato, o Orfanato Batista, lá no Rio de Janeiro. A mãe dela ainda era viva, ela tinha irmãos, mas como eles eram muito pobres, ela e a irmã foram entregues para viver nesse orfanato. E ela passava todo o tempo interno e raramente ela tinha a oportunidade de sair, ainda que fosse para visitar a casa da sua mãe. E os meus pais foram então os coordenadores dessa ação. E o planejamento que tinha sido feito estabelecia que a cada final de semana uma das famílias da igreja deveria receber aquela menina na sua casa e deveria cuidar dela, deveria procurar identificar quais eram os itens de necessidade que ela tinha e procurar prover isso também para aquela menina. Era a maneira que a igreja tinha e as famílias de ajudar uma pessoa em necessidade. E isso funcionou por algum tempo.
Mas não demorou muito e começou a ficar difícil encontrar uma família disponível para receber aquela menina. O que acabou acontecendo é que a nossa casa passou a ser o lar dela praticamente todos os finais de semana. Ela se tornou muito próxima, muito querida da nossa família e foi ganhando liberdade entre nós. E assim que ela se sentiu à vontade, ela nos falou da tristeza que ela tinha, porque a sua irmã, que também morava no orfanato, não tinha a mesma possibilidade que ela de sair do orfanato. Aquilo tocou o coração dos meus pais, vocês já podem imaginar o que aconteceu. Logo, meu pai passou a trazer as duas meninas para casa todos os finais de semana. Era o meu pai que no sábado de manhã ia lá buscá-las e depois no domingo à noite levava-as de volta para o orfanato, onde elas passavam toda a semana estudando, enfim, moravam lá. Na celebração de Natal daquele ano, os meus pais decidiram convidar a mãe e os 2 irmãos daquelas meninas para cearem conosco. E eu me lembro que na nossa árvore de Natal tinha presente para todo mundo. Era um presente simples, mas todo mundo ganhou presente naquela noite de Natal. Posso imaginar a diferença que isso foi na vida daquela família. Essas moças cresceram, elas se formaram no ensino médio, que era até onde o orfanato podia suprir, e ao longo do tempo começaram a namorar rapazes com quem mais tarde se casaram. Formaram suas famílias, continuaram crescendo e se desenvolvendo. Um dos seus irmãos formou-se no curso de Marinha Mercante e seguiu a carreira nessa área. Essa experiência marcou a minha vida. Eu vivi isso ali, morando naquela casa. E ali eu aprendi que você sempre tem o que e com quem dividir os seus recursos. Que mesmo que pareça que é pouco, o que você fizer pelo outro poderá mudar a vida dele para sempre. E isso eu procurei ensinar para as minhas filhas. Nós nunca tivemos muitos recursos, nunca vivemos muito folgados. Classe média, né, tentando ali sobreviver às marolas, né? Mas nós sempre procuramos, pelo menos, estar atentos às necessidades à nossa volta. Alguém me diz aqui, elas aplicam isso hoje. Eu fico feliz de ver isso também. E essas necessidades à nossa volta... Oi, Dani, que bom que você está aí com a gente também. Essas necessidades à nossa volta podiam ser por conta de membros da família de sangue, por conta de membros da família de Cristo, ou por conta de qualquer outra pessoa com quem a gente se relacionasse. E é com muita alegria que eu hoje vejo que as nossas 2 filhas também dividem os seus próprios recursos e abençoam outras pessoas. Eu percebo que elas entenderam que quando Deus dispõe os recursos nas nossas mãos, isso vem por meio do trabalho que cada um de nós realiza, Ele não está colocando nas nossas mãos simplesmente para o nosso próprio deleite. Aquela ideia de que, opa, eu ganhei isso, então isso é para mim, vou aproveitar, vou deitar e rolar, vou fazer o que bem entender. É também para o meu deleite. Mas com certeza, quando Deus coloca os recursos nas nossas mãos, Ele espera que a gente seja canal de bênção para as outras pessoas. Porque certamente quando você abençoa alguém, é natural que essa pessoa vai dar graças a Deus pela sua atitude. E quando você produz graças a Deus, você faz o que Deus espera. Porque Deus espera ser sempre glorificado, exaltado, adorado. Com as nossas atitudes, nós podemos gerar graças a Deus. Portanto, um desafio que eu adotei também para mim, de ajudar as minhas filhas a serem generosas. Eu quero terminar, o tempo passou, nós já estamos aqui conversando, alguns chegaram há pouco tempo, mas nós já estamos conversando há quase 50 minutos,
e eu quero terminar com alguns versículos do livro de Provérbios. Se você me mandar algum tópico, ainda vou falando aqui, vou respondendo, interagindo com você. Mas eu tenho aqui alguns versículos do livro de Provérbios que me tocam particularmente. Ali no começo do capítulo 4, eu leio assim, na Nova Versão Internacional: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Palavras de sabedoria, palavra de Deus. Ande próximo, ame-a, não se esqueça delas. E também no capítulo 3, ali, versículo 27 e 28, quando o texto diz: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precise. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Não deixe para fazer o bem amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Nós temos o privilégio de poder influenciar aqueles que serão os adultos de amanhã, os líderes da sociedade de amanhã, vão estar ensinando nas universidades, vão estar dirigindo o país. Mas hoje o seu filho pequeno precisa ser orientado, precisa ser ajudado para desenvolver valores e princípios. Tem um comentário aqui. Com certeza, Denilceia, ajudar o outro faz diferença não só para o outro, mas faz para você também. Para falar a verdade, eu não sei quem é que fica mais feliz, se quem foi ajudado ou se quem ajudou. Porque a alegria de poder ajudar alguém, de poder servir alguém, de poder dividir o que se tem com alguém, perceber que às vezes com tão pouco podemos fazer o bem a outras pessoas e, novamente digo, gerar graças a Deus, é algo tremendo. E isso está nas nossas mãos. Eu posso fazer, você pode fazer, e eu espero que Deus abençoe a cada um que ouvir essa palavra hoje à noite ou depois, quando ela já ficar gravada lá no site. Uma alegria estar junto, pessoal. Passamos 52 minutos nessa conversa. Mais uma vez, obrigado, Tati, obrigado, Drica, pelo convite. Eu espero que Deus abençoe toda essa maratona de lives que vamos ter ao longo do mês de agosto, com cada dia uma palavra mais interessante que a outra. Estou super contente de participar aqui com vocês. Obrigado, gente. Deus abençoe a cada um e a cada família. E que você seja muito bem sucedido na tarefa, no desafio, você mãe, você pai, de cuidar e de educar o seu filho. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Boa noite.